Que a paz de Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã. É um prazer muito grande estar com você aqui agora para poder fazer a apresentação da nova série de lições bíblicas do segundo trimestre de 2021. Para quem não me conhece, o meu nome é Genilson, sou pastor da Igreja Adventista da Promessa. Antes de apresentar para você a lição, que é esta aqui, o sentido da vida, a mensagem de Eclesiastes e Cantares. Eu quero ler para você dois textos, um que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 2, ou melhor, versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E o segundo texto está em Cânticos, capítulo 1, versículo 1. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Dizem que o autor destes dois livros é a mesma pessoa, é o mesmo homem. É o Salomão, o filho do Davi. O Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele se porta como se fosse um pregador. E o tema da sua pregação é a vida. Quando escreve Cantares, o Salomão se porta como um compositor. E o tema dele é o amor. E ele deixa muito claro, tanto quanto está falando sobre como pregador, quanto está falando como compositor, que a vida e o amor só tem sentido com Deus. Viver a vida sem Deus é viver uma vida sem sentido. Amar uma mulher sem Deus é amar sem sentido. É Deus que faz a vida ter sabor. É Deus quem faz o amor ter sabor. Então, em resumo, é isso. Você vai viver a vida? Então, viva sem tirar de cena Deus. Coma com Deus, beba com Deus, ande com Deus, plante com Deus, passeie com Deus, porque aí tudo terá sentido. Sem Deus, a vida é uma bobagem. Você vai amar alguém? Então ame sem tirar Deus de cena. Beije sem tirar Deus de cena, abrace sem tirar Deus de cena. Faça carinho na mulher ou no seu cônjuge sem tirar Deus de cena, porque o amor só tem sentido se tiver Deus na jogada. É sobre isso que a lição trata. A nova série de lições trata. Se você ainda não adquiriu a nova série de lições, por favor, faça isso. Mesmo que você esteja assistindo a lição bíblica remotamente, tenha em mãos a lição bíblica e bom estudo para você. Que Deus te abençoe. Lição 9. Encarando a morte. O nosso objetivo é compreender, à luz das Escrituras, que apesar da morte ser uma realidade implacável e a vida ser cheia de imprevistos, devemos confiar na soberania de Deus e viver para agradá-lo enquanto podemos. O texto base está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Temos estudado, ao longo deste trimestre, o livro do Eclesiastes e, com a graça de Deus, chegamos ao capítulo 9. O tema que domina este capítulo não está entre aqueles que gostamos de tratar no dia a dia em nossas rodas de conversa. Ele incomoda-nos, nos traz desconforto. Eclesiastes, capítulo 9, fala sobre a dura realidade da morte que persegue todas as pessoas. Contudo, gostando ou não, é importante considerarmos o tema. Todos nós precisaremos lidar com a morte de algum modo, em algum momento. Aliás, nossa crença sobre a morte, ou sobre o que vem depois dela, tem interferência direta sobre a maneira como vivemos ao longo de nossa existência. O autor do Eclesiastes, enquanto encarar a vida como ela é, não se priva de falar sobre este espinhoso tema. Vejamos o que ele nos ensina. Com os olhos no texto. Milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos pelas mais diferentes causas, tais como hipertensão, câncer, acidentes. Não é fácil lidar com essa realidade, especialmente para quem perdeu uma pessoa querida. O autor do Eclesiastes tem muita coisa a nos ensinar sobre esta temática. Coloquemos os nossos olhos atentos sobre esta porção da Escritura. Verdades inexoráveis. O autor do Eclesiastes terminou o capítulo 8 afirmando que ninguém é capaz de entender tudo o que acontece nesta vida. Por mais que se esforce para entender o sentido das coisas, o homem não o encontrará. Na sequência, ele inicia o capítulo 9 apresentando sua crença na soberania de Deus. Mesmo sem conseguir entender tudo, o autor do livro sabe que existe um Deus que governa a história. Salomão coloca algumas verdades inexoráveis. Ninguém conhece tudo o que a vida lhe reserva, por isso mesmo, deve sempre confiar na soberania de Deus. Deus conhece tudo e tem controle sobre tudo, mas não nós. Ninguém sabe o que o aguarda. Além de não sabermos o que nos aguarda, nem sempre conseguimos entender a lógica dos acontecimentos na vida das pessoas. Gostaríamos que coisas boas acontecessem sempre a pessoas boas, que a honestidade fosse recompensada e o bem aplaudido. Gostaríamos que os maus sempre fossem punidos, os corruptos presos e que não houvesse injustiças. Contudo, as coisas não são assim. A vida não é tão milimetricamente previsível. Nos versos 2 e 3, o autor do Eclesiastes diz que o mesmo acontece a todos, independentemente se justo ou injusto. Esta é, inclusive, a razão pela qual muitos questionam Deus. Todavia, nem sempre temos as respostas. O que Salomão tem certeza é que tudo está nas mãos de Deus. Além disso, o sábio coloca outra verdade. Os seres humanos são pecadores. O autor do Eclesiastes lembra nosso problema com o pecado. Os seres humanos são pecadores. O pecado foi quem trouxe as disfunções ao mundo, inclusive a morte. Mesmo os salvos lutam contra essa natureza pecaminosa. O autor conclui dizendo que todos os seres humanos caminham rumo à morte. Este é o destino implacável que aguarda a todos indistintamente. Tudo o que ele colocou anteriormente foi para chegar a esta conclusão. Precisamos aprender a conviver com esta verdade. Alertas consideráveis. No clímax dos 3 primeiros versos de Eclesiastes 9 está a certeza da morte. À vista dela, alguém poderia perguntar: se todos caminham para a morte mesmo, como encarar a vida? Com pessimismo ou fatalismo? Não. Diante da realidade da morte, o pregador oferece alguns alertas que devem ser considerados com seriedade. O primeiro alerta é: nossa vida não deve ser marcada por pessimismo, mas por esperança.
Por mais que a vida possa ser difícil, é melhor estar vivo do que estar morto. Na morte, as pessoas entram em um estado de inconsciência. Elas não podem mais realizar projetos, beijar alguém especial, demonstrar afeição, divertir-se, sorrir com a família. Os mortos não possuem parte alguma do que é feito debaixo do sol. Por isso, quem está vivo deve ter esperança. Até um cão vivo, que era um animal desprezado na época, diz o sábio, é melhor do que um leão morto, que era um animal tido com estima. A ideia é, se você está vivo, tenha esperança. Diante desse alerta, o sábio emenda um segundo alerta, estritamente ligado a este primeiro. Não podemos deixar passar a vida sem desfrutar com responsabilidade das boas dádivas de Deus. Este trecho de Eclesiastes é muito interessante. Muitas pessoas acham que não podemos desfrutar das boas dádivas de Deus. Estão equivocados. O pecado está em fazer das dádivas a razão da nossa vida a ponto de esquecermos quem é o doador. Contudo, com gratidão e responsabilidade, temos o incentivo de, enquanto temos vida, comermos uma boa comida, nos vestirmos bem, viajarmos, nos alegrarmos com a nossa família e com o nosso trabalho. Fica o alerta. Circunstâncias imprevisíveis. Na parte final do capítulo 9, o autor retoma um argumento dos versos iniciais para mostrar que os acontecimentos da nossa vida nem sempre seguem a lógica que presumimos que eles deveriam seguir. Nem sempre é o veloz que vence a corrida, os fortes que vencem a guerra, os sábios que têm comida, os inteligentes que têm prestígio. O tempo e o acaso afetam a todos. É óbvio que o verso 11 deve ser lido à luz do verso 1, isto é, tudo está nas mãos de Deus. Mas o fato que se está querendo colocar é que ninguém sabe de tudo. Até pessoas experientes em fazer projeções podem se frustrar. A vida é imprevisível. Ninguém sabe quando vai chegar a desgraça. A vida é imprevisível. Ninguém sabe quando vai chegar a desgraça. Para ilustrar esta verdade, Salomão cita duas cenas. Ele menciona peixes sendo apanhados por uma rede e aves sendo apanhadas em uma armadilha. Estes animais estavam vivendo sua vida normalmente até serem apanhados do nada. De uma hora para outra, a vida mudará totalmente. A ave perde a liberdade, o peixe a vida. Estas cenas foram colocadas para reforçar o que ele está tentando ensinar sobre a vida humana. Não estamos livres de enfrentar calamidades e de vermos a nossa vida virada de cabeça para baixo de uma hora para outra. O autor encerra o capítulo com uma ilustração que mostra, mais uma vez, o quanto a vida é imprevisível. Ele fala de uma cidade salva de um rei poderoso por um homem sábio, porém pobre. Por conta desta sua condição social, mesmo tendo feito algo notável, o pobre sábio foi ignorado depois disso. Existem pessoas que preferem seguir os que querem ganhar tudo no grito, do que pessoas sábias. Quem imaginaria isso? Pois é, a vida é imprevisível. Podemos resumir este capítulo da seguinte maneira: a morte é uma realidade e a vida é cheia de imprevistos. Diante destas verdades, em vez de nos afundarmos em um pessimismo e fatalismo que não nos levará a lugar algum, desfrutemos com alegria e responsabilidade das dádivas do Criador enquanto temos oportunidade. Na segunda parte desta lição, veremos algumas aplicações frente ao que acabamos de estudar. Com os olhos na vida. Frente à inevitabilidade da morte, encare a vida com confiança. Salomão escreveu que o rumo aos mortos é aonde todos estão indo, e que neste estado não teremos mais consciência ou projetos. Contudo, não fez isso para que entrássemos em desespero.
existe outra verdade que corre em paralelo a esta verdade. Tudo está nas mãos do Senhor. O Deus a quem servimos controla todas as coisas. É verdade que, na maioria das vezes, nos faltam respostas para algumas situações que enfrentamos, algumas calamidades, sofrimentos. Ainda assim, Ele continua no controle. Podemos confiar em seu poder e em sua soberania. Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Além disso, esse soberano Deus há de ressuscitar os mortos em Cristo. Tenha esperança. Frente à inevitabilidade da morte, encare a vida com responsabilidade. O sábio Salomão escreveu que o destino de todas as pessoas é o mesmo. Todos se juntarão ao mundo dos mortos. Até lá, temos um desafio: viver com responsabilidade e desfrutar das boas dádivas de Deus, sabendo que Ele já se agradou com as obras de nossas mãos. Isso não é fantástico? Enquanto nos alegrarmos em Deus por meio de suas dádivas, Ele é glorificado. Este texto nos faz lembrar o que Paulo escreveu. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mesmo no contexto de nossa vida cotidiana e em atividades consideradas comuns, Deus está presente e se alegrando. Não deixemos que o pecado faça com que desfrutemos das dádivas de Deus sem darmos o devido crédito ao seu doador. Meu compromisso. Desde que o pecado entrou na história dos seres humanos, a morte começou também a ser uma personagem no enredo da vida deste. A boa notícia que temos no Evangelho é que em Cristo ela deixará de existir. A história da morte terá um ponto final. Até lá, continuemos confiando na soberania de Deus, mesmo quando tivermos de lidar com ela. Vivamos a vida para glorificar ao Senhor na comida, na bebida, no trabalho, no lazer, em tudo. Seu compromisso para esta semana será pensar nos alertas que o autor do Eclesiastes nos deu no capítulo 9. Dentre o que ele escreveu, o que você está precisando fazer mais hoje? Dividir uma refeição com um amigo? Passar mais tempo com seu cônjuge? Celebrar mais a vida? Pense nisso.